Graça e paz, irmãos. Nós estamos de férias, mas eu não quero deixar você sem a palavra de Deus. Louve ao Senhor. Depois assista ao vídeo que eu coloquei aqui da palavra de Deus do Evangelho de João. Com Deus, na paz do Senhor. Graças te rendemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o teu povo, dá paz ao teu povo e glorifica o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma o tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa por via. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Amém. Eu só quero estar onde tu estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde tu estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois ali eu quero estar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar junto a Cristo, eu quero estar. Eu só quero estar onde tu estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus,
Eu só quero estar onde tu estás e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar, eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar, eu só quero estar junto a Cristo, eu quero estar. Que o Senhor seja engrandecido para o louvor de sua glória. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco. Hoje eu vou tratar da mulher samaritana. Quero convidar todos os nossos irmãos aí a ouvir a palavra de Deus, a água do Evangelho. Como é bom saber que Jesus é a nossa água, onde nos momentos mais difíceis Ele vem saciar a nossa sede e nos dar aquilo que o salmista diz, né? Como nós lemos, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Cristo é essa água tremenda que todo mundo que bebe não quer saber de outra coisa. Então vamos orar. Senhor, temos pecado contra ti, é verdade. Mas te agradecemos porque temos essa consciência de que se fizermos coisas que desagradaram o teu nome, perdão, Senhor, perdoa-nos. Mas também nós fomos criados para o teu louvor. Obrigado por essa dádiva, essa alegria que acabamos de cantar. Que seja o nosso alento nessa noite, beber da água da vida. Fala conosco, dirige-nos agora pelos teus caminhos, para que a gente possa encontrar dentro de nós a sede que nós tanto necessitamos. É o nosso desejo, nossa oração. Abençoa a vida da Yolanda, abençoa a vida da Neuza, da Dona Cida e dos demais irmãos que estão aqui conosco, o Evaldo. Abençoa, ó Deus. Abençoa as igrejas que são chamadas pelo teu nome. Abençoa o nosso país. Obrigado pelo número de pessoas que tem diminuído, as mortes. Obrigado pelas vacinas. Obrigado por tudo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos seguir aqui o nosso estudo. Eu quero falar sobre água do Evangelho. Quando nós falamos a respeito desse tema, eu não vou nem fazer uma introdução, porque senão vai ficar muito grande, eu não vou nem conseguir fechar o capítulo 4 hoje. Vou dividi-lo em duas partes, porque ele é muito precioso. Nós temos algumas questões aqui que são postas por nós em João capítulo 4, verso de número 1 ao 3. Eu estou com um pouquinho de dor de garganta. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, foi o que nós vimos no estudo passado, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim quem batizava eram os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se
outra vez para Galiléia. Mas o verso 4 tem um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu gosto de pensar que quando você olha no mapa de Israel, Jesus poderia ter feito um caminho reto, passava por Samaria, ia direto e como se ele fosse. Eu não acredito que seja em vão esta palavra de João, porque era preciso atravessar Samaria. Jesus entra em terreno perigoso, terreno mediado por uma série de conflitos que eu vou mostrar a todos vocês, porque não sabemos se é uma rota ou uma necessidade de Jesus salvar gente fora do grupo. Então, se você olhar o versículo 9, você vai ver que Jesus estava em terreno perigoso. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí tem o complemento aí, que o próprio João dá, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Num certo sentido, eu creio que essa rota é porque Jesus... Jesus, ele tem que atravessar aquele lugar, porque ele tem propósitos de Deus ali. Deus não veio só para gente bonitinha, gente que é muito legal. Jesus veio para quem se sente excluído, minorias. Jesus veio para resgatar pessoas como eu e você, sem muita expressão, pessoas pequenas, pessoas simples. Ele pode resgatar pessoas grandes também. Mas Jesus tem uma beleza no Evangelho de João que ele até ousa dizer que era necessário atravessar a província de Samaria, porque provavelmente ele tem povo naquele lugar. Aonde Deus chega, aonde Jesus chega e o Espírito Santo também, é lugar de adoração, é lugar de buscar Deus. Nós vamos ver que todo o assunto aqui vai gerar em torno de adoração, mas eu quero destacar aqui para vocês alguns aspectos, porque os judeus odeiam os samaritanos. Há 3 razões, e pelo menos 3, eu poderia elencar até mais. Mas, em primeiro lugar, Samaria se tornou um lugar de idolatria no Antigo Testamento. Se nós olharmos o livro de 1 Reis, deixa eu achar aqui, o capítulo 13, verso de número 22, há uma profecia que diz assim: antes voltastes e comeste pão e bebestes água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Desculpe, eu estou lendo o 22, é o 32, me perdoem. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Algumas pessoas usam a palavra Samária, mas é a mesma coisa, tá? Então, este era um lugar de idolatria. E os judeus desprezavam os samaritanos por causa disso, mas há uma segunda razão. A segunda razão é que Samaria foi sinal de divisão em Israel. No livro de 1 Reis, um pouquinho antes, capítulo 12, versículos de número 29 ao 31, diz assim: pôs um em Betel e outro em Dan. Está falando aqui de um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, que ele brigou com o filho de Salomão, que era Roboão,
e ele separou. Então o que ele fez? Ele criou um altar em Betel e um outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então ele criou um monte de problemas. Então Israel via Samaria, ou todos aqueles altares, e fora do grupo da Judéia, como homens e mulheres que eram pecadores. Terceira coisa é que no período dos Seleucidas, isso aí por volta de 168 antes de Cristo vir ao mundo, um porco foi sacrificado a Zeus no templo dos judeus. Então quem fez isso foram, eles diziam, e ficaram com raiva dos samaritanos que estavam junto com esse Antíoco Epifanes. Eu estou dizendo tudo isso porque quando você chega diante dos evangelhos, em especial do evangelho de João, nós nos debatemos com esse problema entre Samaria e os judeus, os samaritanos e os judeus, que eles não se gostavam, eles não se aturavam. Era como se houvesse assim uma rixa ou uma parede de separação entre os homens, porque nós somos de Deus e vocês são pessoas banalizadas. Então a mulher samaritana, dentro dessa temática, tinha uma espécie de problema. Esse é o pano de fundo do Novo Testamento. Quando você adentra, Cristo veio uma Palestina dividida. Os que eram da Judéia não se misturavam com galileus que eram do norte, e aqueles que eram de Samaria, os samaritanos, então muito pouco. Jesus, ele vai para Galileia e ele começou a pregar ali no lago de Genezaré, que era lá no norte do país, quase na divisa com a Síria. E aí, quando ele desce e passa por Samaria. Esse é o pano de fundo que nós temos. Mas existe um outro pano de fundo que eu quero levantar com vocês, porque aonde Jesus estava, e nós já vamos ver que ele vai parar num poço, em Gênesis capítulo 24, esse poço é citado, deixa eu colocar aqui para vocês, versículos 17 e 18. Então o servo de Abraão saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Rebeca, que é a mulher, e o Abraão disse para Eliezer: você vai falar com uma das moças dessa região, não vá buscar de outra região. E ele obedece a Abraão, e ele vai buscar uma moça, e ele se encontra com Rebeca neste lugar. E eu tenho a impressão que é o mesmo poço que o Jacó comprou aquela terra, e aquele poço onde os seus pais ou a sua mãe se encontrou com esse servo de Abraão, é esse local. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Por que eu estou trazendo isso? Porque o mesmo diálogo que Jesus vai travar com a mulher samaritana, esse homem travou com Rebeca neste poço. Então eu quero destacar aqui que Jesus estava sozinho ao meio-dia com sede. E é interessante que nós já vimos que era necessário ele atravessar a província de Samaria. Então agora nós temos aí, Jesus estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta de meio-dia, hora sexta, meio-dia, tá? E aí o texto diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
as mesmas palavras que Eliezer disse a Rebeca: dá-me de beber. Só que a reação de Rebeca foi uma: sim, Senhor, está aqui, pode beber. A reação da mulher samaritana foi outra. Então, quando nós olhamos para isso, todas as mulheres na Palestina, elas buscam água cedo e não meio-dia. Existem algumas conjecturas que alguns pastores fazem e comentaristas, que ninguém vai buscar água meio-dia, o sol está muito quente. Mas Jesus estava ali naquele momento e ele não tinha como pegar água. Então aquela mulher trouxe um cântaro, provavelmente um balde, uma corda, e ela, ao pegar água, Jesus pediu: mulher, dá-me de beber, como nós estamos vendo aí no texto. Essa atitude de Jesus é uma atitude que começa um diálogo entre eles, Jesus e essa mulher. Por que essa mulher está indo buscar água ao meio-dia? Nós não sabemos. Talvez quando chegarmos lá no céu nós possamos perguntar isso. Mas o que eu quero destacar é que ninguém busca água ao meio-dia. Mas Jesus estava ali porque era necessário atravessar a província de Samaria. Será que o evangelista João está nos dizendo que Deus tem uma presciência de saber aonde estar no lugar certo? E eu quero aí já começar a dizer a você: eu creio nisso. Creio que Deus é Deus e Ele passa por lugares às vezes que nós dizemos: não, aí Jesus não entra. E é justamente aí que Jesus entra. Porque Ele não é como nós. Ele é Deus. Então eu quero destacar aqui o primeiro diálogo que começa com esse dá-me de beber. Nós temos um diálogo. Jesus diz: dá-me de beber. Verso 8, ele diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. É interessante porque Jesus ficou sozinho. Todos os discípulos foram comprar alimento. E aí Gênesis 24, 17 é o mesmo diálogo, provavelmente na mesma fonte. Os discípulos foram buscar alimentos, porque chega um determinado momento do dia, você tem que comer. Então eles estavam com fome. Jesus, fica aí que nós já voltamos. E aí se dá esse primeiro diálogo aqui. A mulher responde no verso 9. Ela diz assim: então lhe disse a mulher samaritana, que é a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nós temos um preconceito aqui, judeu versus samaritanos. E quando nós temos esse preconceito aqui, eu fico às vezes me pensando assim: Jesus sabia quem era essa mulher, porque Ele é Deus. E essa prefiguração que nós vamos ver depois, como Jesus tem uma presciência de quem era essa mulher, nós temos a ideia aqui de que essa mulher pergunta assim: você está me pedindo para dar-me de beber? Como? Então existem algumas questões aqui. Primeiro, judeu e samaritano não se dão. Provavelmente ela viu pela roupa de Jesus. Jesus não se vestia como samaritano, mas como um judeu. Esse é um aspecto. A forma de falar também. Eu não sei agora, por exemplo, dizer para vocês como é que é no hebraico, dá-me de beber. Mas Jesus falou isso e ela entendeu que ele era um judeu. Ele era da Judéia. E ela de Samaria. E aí o texto diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. A gente já elencou alguns exemplos aqui por que isso se dava, né? Jesus retruca e fala, verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
É interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus está dizendo assim: você precisa conhecer duas coisas. Primeira, o presente de Deus e o enviado de Deus. E aí você ia ganhar água viva. Não essa água aqui, mas uma água viva. E esse entendimento aqui é um entendimento bem evangelístico de Jesus, porque a gente precisa saber que a água que Jesus oferece, ninguém pode pagar. Água límpida, água boa. O livro do Apocalipse nos mostra isso. Eu não tinha colocado ele aqui, mas vou ler para vocês aqui. Aqui, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio é uma expressão provavelmente ilustrativa de que sai a água da vida do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, a uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, porque ela é regada pela água da vida. Então eu não vou me ater aqui. Todo aquele que tem sede deve beber dessa água, né? Ele diz assim, ó, deixa eu ver aonde que está esse texto. Eu estou citando de cabeça, então por isso que eu estou errando aqui, ó. Não há problema. Deixa eu voltar lá para João 4, senão eu vou perder aqui. Mas essa água viva que Jesus oferece é um presente de Deus pelo enviado de Deus, que é o Cordeiro. E nós já vimos que ele é o Cordeiro de Deus que sacia a fome e a sede de todo aquele que crê. Quando você vê isso, você se depara nesse primeiro diálogo com algumas coisas. A mulher diz assim, ela não entende. Verso de número 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja bem, ela se tornou alguém interessada na água que ele poderia lhe dar. Então ela começa a tentar compreender o que está acontecendo. Mas ela não entende a linguagem de Jesus como Nicodemos. Nicodemos também não estava entendendo. Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Agora essa mulher samaritana também ela tem um conhecimento espiritual e ela tem uma teologia muito boa. Eu gosto de chamar ela de uma teóloga de primeira. Mas ela pergunta questões muito simples. Primeiro, tu não tens com que atirar. Primeiro, o senhor não tem balde, o senhor não tem copo, o poço é fundo. Como é que você vai me dar água viva? E aí ela faz uma pergunta no verso 12. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Então veja bem, ela tem algumas questões que ela se interessou pela palavra de Jesus. Evangelizar nada mais é do que despertar no outro o interesse pelas coisas de Deus. Nós precisamos às vezes trocar os folhetos, né? A gente fica com um folheto só, um jeito só. Jesus não, com Nicodemos ele fala de um jeito, com a mulher samaritana ele fala de outro jeito. O tema aqui é água, então eu vou mudar a linguagem, vou falar sobre água. Você está querendo água? Quantas pessoas estão nos ouvindo agora que estão com sede de Deus, mas não consegue beber, sorver a água? E aqui eu quero destacar algumas coisas. Jesus diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Eu gosto disso porque Jesus ele oferece uma água
Mas ele diz que não é essa água que ele vai dar. Essa água é essa água do mundo. Nós estamos num problema hídrico, né? Nós estamos num problema de falta de água. Em vários lugares, a água é um bem preciosíssimo para ser desperdiçado. Então você deve não jogar fora a água. Mas Jesus falou assim: se você beber a água desse mundo, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas aí ele diz assim, ter sede nunca mais. Então quem beber dessa água tornará a ter sede. Então ele propõe uma água que você não precisa mais ter sede. E eu quero mostrar para vocês um quadro aqui do verso de número 14. Se nós olharmos esse quadro aqui, esse é o versículo do lado esquerdo, o tal versículo. Ele diz assim: aquele, porém, é uma pessoa que beber da água. Qual água? Essa, aí ele explica, que eu, Jesus, lhe der. Então tem uma ideia aí de dar e de receber a água. O texto diz: nunca mais essa pessoa, ele ou ela, terá sede. Quer dizer, ele vai viver sem sede para sempre. E aí ele diz, pelo contrário, esse pelo contrário é um contraste dos mesmos temas que ele falou, mas de uma outra construção, agora com vida eterna. Ele diz: a água que eu, Jesus, lhe der, dar e receber de novo, será nele uma fonte a jorrar. Isso não tinha. Que a pessoa vai ter dentro dela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí nós temos aí os temas: pessoa, água, dar, receber, sem sede, água, dar, receber, pessoa, vida eterna. Eu estou colocando assim em forma de poética para você perceber que os temas são os mesmos em repetição. Isso é um artifício hebraico que Jesus usa aqui no texto, até mesmo no texto que foi escrito em grego, ele conserva esse paralelismo que nós chamamos. E por isso eu estou dizendo aqui que nós temos assim algumas coisas maravilhosas aqui. Os temas é o seguinte: você é uma pessoa que não tem água em si mesmo. Lá embaixo você vai se transformar, se você receber a água de Jesus, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero ler para vocês João, capítulo 7, verso de número 38. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, quem crê em Jesus vira uma fonte de vida, uma fonte de graça, uma fonte de amor. Claro que não é de nós, é de Deus isso. Mas quem beber a água que eu lhe der, então você precisa receber essa água. Como é que você faz isso? A única maneira de Jesus estar mostrando tudo isso é porque ele não está brincando com a mulher samaritana. Ela precisa ser chamada a atenção de algumas coisas que ela precisa compreender dessa água que Jesus oferece. O texto da Bíblia, deixa eu voltar lá para João capítulo 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Tem duas coisas que ela não quer mais. Eu não quero mais ter sede, e
quero mais vir buscar água. Existem algumas conjecturas que possa estar acontecendo. Essa mulher não estava bem. Quando uma pessoa é preconceituosa com outra, por exemplo, por causa da cor da pele, por causa da região em que vive, por causa de algum preconceito que a pessoa tenha para com outra pessoa, porque eu não concordo e coisas desse tipo, a pessoa não conhece a Deus. Deus não é assim, Deus não é preconceituoso. Ele nos criou conforme a sua vontade, segundo a sua vontade. Então essa mulher, ela não quer mais ter sede. Será que ela está dizendo simplesmente que ela está assim, eu não quero mais beber água? Eu acredito que não seja isso. Mas talvez a ideia de que ela estivesse cansada da vida dela, cansada das coisas que ela estava fazendo. Eu estou cansada, e alguns comentaristas dizem que pelo fato dela estar indo buscar ao meio-dia água, ela não se dava bem com muitas outras mulheres, porque a gente vai saber que Jesus fala dos maridos que essa mulher teve. 5 maridos já tiveste. Então ela era uma mulher que eu acredito que era mal falada. Por causa do jeito dela, ela era uma mulher inquieta, uma mulher que fala, uma mulher que tem teologia. Nós vamos ver isso, não hoje, mas no estudo seguinte. Ela não quer mais ter sede e ela não quer mais buscar água. Eu acredito que esse encontro com Jesus mudou a vida dessa mulher, como nós vamos ver depois no final do texto. Jesus faz uma pergunta para ela. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Essa é uma expressão idiomática que significa chama a tua família. Cadê a sua família? Porque quando Deus ele entra na vida de alguém, ele quer salvar a família da gente. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se você ouviu e bebeu da água, Deus quer abençoar a sua casa. Não cesse de orar por eles. Não cesse de clamar ao Senhor que tenha misericórdia da vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, de todas as pessoas. Porque Jesus, ele sempre se preocupa com a nossa família. Então ele chega para a mulher samaritana: chama teu marido. Cadê a tua família? E aí ela responde de um jeito, algo que lhe respondeu a mulher, ela não mentiu. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. E aí o verso 18, Jesus diz assim: porque 5 maridos você já teve, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Eu acredito que moralmente essa mulher era muito mal falada. Então nós temos aí 2 problemas que ela possuía. Primeiro, o caráter dela. Eu não creio que ela fosse uma mulher de mau caráter, mas eu creio que ela era mal falada por todas as pessoas de Samaria. E ela, vivendo sozinha, sem muitas amigas, sem muitas pessoas. Tem até um hino que o Sérgio Pimenta fez, que diz assim: tanta água já puxou meu braço, tantas vezes que é preciso mais, quanto mais, maior é o meu descaso, pois a água não me satisfaz. E aí quando ela se encontra com Jesus, ela: dá-me tua água, e a vida que eu traço será nova. É isso que Jesus veio propor para essa mulher e para todos nós. Nesse primeiro diálogo com ela aqui, ele está interessado em dar essa água, mas ele não quer dar água só para a mulher, quer dar água para todos os seus. E nós vamos ver depois, a semana que vem, algumas coisas do segundo diálogo que ela puxa. E a partir do verso 19,
Mas eu quero fazer algumas conclusões desse primeiro diálogo de Jesus. Primeiro, essa mulher tem preconceitos. Eu não sei como é que você está, mas nós estamos vivendo num país cheio de preconceitos. Aliás, o mundo inteiro está se despertando preconceituoso. Quando a gente fala em preconceito, nós não estamos dizendo que nós não devemos de ter opinião sobre as coisas. Mas nós estamos dizendo que nós devemos de respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Respeito, amor, é o que Cristo sempre fez. Ele estava conversando com uma mulher samaritana e não destratou essa mulher. Ao contrário, essa mulher encontrou nele a verdadeira vida que ela precisava. Então, ela tem preconceitos, mas Jesus começa a quebrar os preconceitos. E nós precisamos fazer isso. Eu tinha muitos preconceitos também, ainda tenho alguns e preciso ser trabalhado por Deus para olhar para a cor da pele, para olhar para o jeito das pessoas. E mesmo que eu não concorde com algum jeito de alguém, eu preciso respeitar essas pessoas. Quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, imagine isso diante de Deus. Todos são iguais. Eu acho impressionante quando cristãos começam a querer que outros morram porque eles são pecadores e coisas desse tipo. Isso não é de Deus. E quando pessoas começam a tentar mostrar que Cristo era assim, aí me revolta mesmo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, que é cheio de preconceitos. Preconceitos para pessoas que têm uma tendência que não é de gênero masculino ou feminino. Pessoas que são até mesmo que têm uma cor da pele diferente da sua ou da minha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todos são iguais perante Deus. E um dia Deus vai julgar todas as coisas. Essa mulher foi quebrada no preconceito de judeu e de samaritano. Segundo, Jesus começa a mostrar a água que cura. Para que nós estamos falando de tudo isso? Porque a gente precisa da água que cura a gente. Uma água que transforma a gente em seres humanos. Não é super-homens e super-mulheres indestrutíveis. Não, gente que chora, mas gente que ama também. Que aprende a amar. Todo mundo, até mesmo os inimigos. Terceiro, ela é atraída pela água. Jesus é a água. A palavra de Jesus é a água. Eu não sei se você já percebeu como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa mulher é atraída pela água e nós precisamos ser atraídos a Deus. Eu não sei se você está sentindo isso agora, mas eu estou aqui no meu coração e eu preciso do Senhor. Preciso quebrar um monte de coisa errada na minha vida. Preciso mudar em muitos aspectos. Mesmo sendo um homem da religião, nós precisamos de Deus e da água que cura verdadeiramente. Ela não gosta de buscar a água por causa da sua monotonia, por causa da sua mesmice, mas Jesus oferece a ela uma água que, se ela receber, ela vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus toca nos relacionamentos, porque grande parte dos nossos problemas de preconceitos e outras coisas mais são ódios que vão se formando dentro de nós nos nossos relacionamentos. Eu tive relacionamentos bons, mas também tive relacionamentos ruins. Por isso nós precisamos da água que cura os nossos relacionamentos. Jesus tocou na família dessa moça, dessa mulher. E eu espero também que Ele entre na sua casa, entre na sua vida, e que Ele possa ser essa água que
cura todo dia a nossa enfermidade, a nossa dor e as nossas coisas. Bom, chegamos ao final desse estudo. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês, crendo de que a água do Evangelho de Jesus veio para ficar dentro do nosso coração, jorrando uma vida eterna para sempre, como ele mesmo disse, né, em João capítulo 7, verso de número 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quero orar por você. Vamos buscar a Deus nesta hora. Pai, nós queremos te agradecer porque Jesus é a água da vida. Como precisamos de Jesus nos nossos relacionamentos. Como precisamos de Jesus no dia a dia. Senhor, nosso coração é mau. E quantas vezes nós estamos tão preocupados com a gente, esquecendo-se de que outros estão chorando, estão tristes ao redor de nós. Senhor, coloca a gente no lugar certo e que a gente possa atravessar não somente Samaria, mas outros lugares que precisam do Senhor. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer determinadas coisas que nós somos impossibilitados de fazer. Mas dá-nos entendimento espiritual nessa noite. Abençoa o teu povo, é a nossa oração, agradecidos pela água da vida que é Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Uma boa noite a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui naqueles que estão conosco aqui. Boa noite, Dona Cida. Boa noite, Neuza. Boa noite, Janete. Boa noite, Jorge. Graça e paz. Os nossos irmãos também que estão conosco no Facebook. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Ezequiel Machado. O que é? Deus abençoe. Um grande abraço para você. Boa noite, Sebastião. Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite, Yolanda. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos os irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana. E até domingo, na nossa escola dominical, às 10 horas, ainda online. E o culto à noite, que nós já estamos transmitindo também. Deus abençoe. Boa noite. Graça e paz.